Todas. Muito boa tarde a todas as mulheres cabo-verdianas, a todas as mulheres que vão entrar nesta live. Muito boa tarde, que espero que estejam todas assim maravilhosas, porque eu estou. E dá para notar, né? É muito poderoso quando tu começas a conectar contigo. Hoje eu quero falar sobre a importância da conexão contigo. Hoje eu quero falar sobre esse poder que toda mulher carrega, essa vibração positiva que as mulheres carregam. E se realmente tu queres conectar contigo, fica nesta live até o fim, para que tu possas aprender a lidar contigo, para que tu possas aprender a desenvolver o teu auto-amor, a tua autoconfiança. Porque uma mulher sem autoconfiança, sem desenvolver o seu auto-amor, ela não tem conexão com ela. Ela não consegue olhar para ela com amor. E eu sei o que é isso. Por que eu sei o que é isso? Porque eu já fui uma mulher que eu não sabia olhar para mim. Eu já fui uma mulher que eu não sabia me amar. Eu precisava amar as outras para que eu sentisse viva. Porque eu achava que era amando os outros que eu podia me amar. Só que a vida me ensinou de uma forma completamente diferente. Olá, Petra. Espero que é a Petra que eu estou a pensar. Amor, partilha a live. Porque aqui nós vamos abordar sobre o desenvolvimento dessa relação conosco. Porque vamos cá confirmar uma coisa. Relacionar conosco não é uma tarefa fácil. Às vezes, muitas mulheres dizem assim, eu me lido bem comigo. Mentira. Há todo um trabalho que precisa ser feito. Há toda uma arte que precisa ser desenvolvida. Boa tarde, sou sim. Eu já sei quem é. Que prazer, bem-vinda à minha live. E partilha. Realmente todas as mulheres precisam ouvir isto. Todas as mulheres precisam começar a desenvolver os seus auto-amor. Sabe por que é importante nós desenvolvermos isso? O que nós estamos a ver hoje na nossa sociedade é um alarme, é um choque da nossa realidade. As doenças do nosso corpo físico, vários outros sintomas que nós sentimos, ela não é por acaso. Ela primeiro deu um sinal no teu emocional. Ela primeiro doeu dentro de ti, de alguma forma. Viveste várias coisas que desconformou, que trouxe instabilidade emocional. E as instabilidades emocionais que não foram tratadas, elas vêm como doença no corpo físico. A importância aqui de tratar do nosso emocional não é clichê, não é uma história para o boi dormir. Eu sei o que eu estou a falar porque eu sei quando eu não me cuidava e eu sei hoje o quanto é importante eu olhar todos os dias para mim e ter a necessidade de me curar. Porque se eu não me curar, eu estou no fundo do poço, porque todos nós temos emoções que nos levam no fundo do poço. E aprender a desenvolver a nossa relação conosco para começarmos a perceber quando nós não estamos bem e não tentar fingir para nós mesmos que está tudo bem, porque nem sempre está. E às vezes nós precisamos aprender a acolher essa emoção. E se nós não aprendermos a acolher as nossas emoções, o corpo físico paga. O corpo físico vai expelir para fora. É como se tivesse um caroço, aquele caroço está cheio de lixo e quando é exprimido sai uma porcaria. É a mesma coisa que o teu corpo emocional faz com o teu corpo físico, quando o nosso corpo nos dá sinais de que não estamos bem, de que estamos doente emocional, de que algo está a correr mal com o nosso corpo, com as nossas emoções, com a nossa vida. Nós não estamos a saber lidar com as nossas emoções e quando nós não olhamos para isso com cuidado, o corpo físico paga uma conta muito alta e nós sabemos muito bem que nós mulheres temos emoções muito afloradas. Somos muito sensíveis, ainda que muitas vezes não, eu sou forte. Nós não somos fortes. Nós simplesmente precisamos fazer um trabalho de autoconhecimento de nós mesmos para que nós possamos desenvolver dentro de nós capacidades e habilidades para saber lidar com as circunstâncias da vida. Várias doenças, amnésia, epilepsia, câncer, dor de garganta, dor de cabeça,
fragilidade nos ossos, na coluna, todos são sintomas de uma dor que não foi cuidada no corpo emocional. E isso cientificamente já está comprovado. Não é só a Ivanilda que está a falar sobre isso. Mas são coisas que a ciência já comprovou isso. A ciência já verificou que o ser humano que não se cuida já fez uma análise aprofundada sobre a origem do câncer. Todos nós temos todas essas doenças dentro de nós. Essas doenças não estão a vir de um fora, do além, de algo que nós não sabemos de onde, não. Todos nós temos vínculos com essas doenças. Só que quando eu estou a reverberar negatividade no meu corpo físico e emocional, eu não estou a cuidar, eu estou constantemente a relutar com as minhas emoções, eu brigo com todo mundo, eu falo mal de todo mundo, eu destilo veneno, eu estou amargurada. O que significa amargurada? É uma pessoa que tem algo dentro dela que precisa ser tratada, e pelo fato dela não estar tratada aquela amargura, ela é amarga para ela e amarga para os outros. Ela é uma pessoa que não tem tolerância, ela é uma pessoa impaciente, ela precisa conquistar os outros, sabendo doar mais daquilo que ela consegue doar. Por quê? Porque ela só entende que a conquista é ela se doar, ela se esvazia para tentar agradar os outros. E nessa necessidade de se esvaziar para agradar os outros, chega uma hora que ela entra no vácuo. Ela está vazia, ela está deprimida, ela está ansiosa, ela está vazia dela. Por quê? Porque tudo que ela dá para os outros, ela não tem. Ela simplesmente está a tentar buscar validação fora. Se nós não pudermos focar em nós, cuidar do nosso emocional, entender a necessidade do nosso corpo, que muitas das vezes o nosso corpo só quer quietude, silêncio. E nós não sabemos dar isso porque nós não aprendemos a desenvolver essa capacidade desse auto-amor e desse autodesenvolvimento conosco. O que nós fazemos? Nós estamos a sair fora do nosso eixo. O caminho do meio é este. Mas só que muitos de nós, eu digo nós porque eu também sou ser humana, eu também vivo em constante vai e vem, e muitas das vezes a minha emoção também é mexida, e se eu não cuidar, eu também me vejo nesse caminho. Então é muito importante parar de achar de que muitas pessoas acham, é uma doença, tomam vários comprimidos para resolver a dor de cabeça, para resolver isso, para resolver aquilo, e eles não olham para a emoção. E eu agora deixo aqui uma indagação. Como é que foi a tua infância? Uma pessoa que tem uma vida adulta turbulentosa, ela precisa olhar para a infância que ela teve. Por que ela precisa olhar para a infância que ela teve? Porque ela está a ser resultado da infância que ela viveu. Por quê? Porque na infância, do 0 ano de idade até os 6 anos de idade, aquela criança é uma esponja. Ela sugou dos pais, ela sugou do ambiente, ela sugou de todos à sua volta, as emoções, principalmente da mãe. Porque do 0 ano até os 9 meses, ela estava dentro da barriga da mãe. E aquela criança, ou aquele feto, ou aquele ser, alimentou-se da mãe. Do liame que há, do umbigo que há a ligação com a mãe. Aquela criança alimentou-se dali. Aquela criança também, da mesma ligação que havia alimento, havia emoções. Tanto que a voz da mãe é reconhecível facilinho quando o bebê sai da barriga da mãe. Porque é a voz que ele mais ouve, é a voz que ele mais tem contato. Então nós precisamos entender que a nossa infância, ela tem quase 50%, para não dizer 75% de muitos traumas que nós vivemos. Então, uma mulher que é amargurada, que carrega mágoa, rancor, dor, e ela não sabe como resolver isso, ela precisa voltar para a infância dela. Ela precisa parar para perguntar como é que foi a minha infância. Quais são as palavras que eu ouvi que mais me impactou? Para que ela possa resgatar a cura, porque a cura está o quê? No campo que lhe foi causado dor. A cura está onde alguém te feriu. Por que essa pessoa que te feriu gerou tanta dor que hoje, como mulher,
Tu ainda não conseguiste libertar disso, porque a tua mãe é o ser mais importante da tua vida quando tu eras criança. É aquele ser que onde tu acreditaste plenamente que estava ali para te proteger, para te alimentar. Qualquer coisa tu gritavas, mãe, socorro e Deus. Então a tua mãe era a tua heroína. E o pai também. Mas estou a falar mais do liame da mãe com o filho. Então, muitas das vezes, se é uma mãe cheia de dores, de mágoas, de sequelas, ela não soube administrar as emoções dela, ela acabou por destilar isso para o filho. Então, automaticamente, muitas mulheres hoje que estão a ficar completamente confusas, revoltadas, cheias de mágoa, de rancor, de ódio, de revolta, tudo isso tem a ver com a infância que aquele ser viveu. Aquela sensação de eu não sei o que eu tenho, parece que há um vazio dentro de mim, parece que há algo que por mais que eu conquiste um bem financeiro, por mais que eu estou no meio de pessoas, parece que é algo que não é preenchido, sabe por quê? Porque há dentro de ti coisas que precisam ser resolvidas. Isso eu posso te dizer com toda a certeza do mundo. Porque os sinais que o nosso corpo nos dá são sinais que nós precisamos prestar atenção para entender como eu posso me curar para me libertar de mim mesma. Porque nós achamos de que o outro pode nos limitar a algo. Nós achamos que muitas das vezes, o fulano de tal fez alguma macacada ou fez algum problema para me dificultar. Não, o fulano de tal simplesmente é um reflexo daquilo que tu tens dentro de ti que tu não estás a saber curar. Como assim, Vanilda? Sim, porque tu és uma mulher insegura. Se és uma mulher com falta de confiança, se és uma mulher que tem necessidade de ferir outra mulher e destilar o seu veneno, por que tu fazes isso? Porque dentro de ti há uma amargura, dentro de ti há coisas para resolver e como tu não estás a saber o caminho certo para resolver isso, tu tens uma necessidade de tirar para fora de uma forma ou de outra. Só que a forma como tu estás a usar é uma forma para magoar os outros, porque tu também estás ferida, tu também estás magoada. Então eu posso te garantir que a terapia é algo que liberta, porque eu sou daquela mulher que foi regenerada pela terapia. Eu não tinha uma autovalidação comigo, eu tinha uma imagem completamente conturbada comigo. Por quê? Porque na infância eu ouvia que eu tinha lábios grossos e eu era menina rapaz, eu não digo masculina. Porque na infância, naquela fase quando eu era criança, as colegas de escola sabiam dizer que eu tinha um corpo diferente. Porque eu sou uma mulher muito musculada. Hoje é moda, mas antigamente não era. Antigamente era motivo de chocota. Então uma criança que ia para a escola e era gozada, todos os dias voltava para casa, alguém, de uma forma ou de outra, deturpou a sua autoimagem. Então, eu, para hoje, ter confiança comigo, poder aceitar quem eu sou, começar a aprender a me amar, eu precisei me resgatar de onde eu parei. Porque, às vezes, nós vemos pessoas que crescem, adultas, 50, 40, 30, mas o emocional de 7 anos. Por que nós vemos isso? Porque essa pessoa teve um trauma que ele não conseguiu tratar e ele ficou lá parado. Está a ver, o emocional ficou lá estagnado. E por isso que muitas das vezes o teu corpo te dá sinais de dor. O teu corpo tenta te provar que tu não estás bem. Só que tu muitas das vezes, não, é normal, nós estamos a querer normalizar tudo. Só que muitas das vezes o corpo físico paga e paga muito caro. Eu tenho pessoas muito próximas que eu conheço que estão no hospital neste momento. O médico diz que é a última fase, mas eu acredito que a última palavra que tem é Deus. Quando nós estamos na fase terminal, onde a doença já acabou conosco. Por que eu estou aqui a fazer essa live? Por que eu faço conteúdos a falar sobre isso? Porque eu não tenho necessidade de apontar o dedo para ninguém, não. Eu sei o quanto é importante nós nos autocurarmos. Eu partilho conteúdos que se alguém fizer na sua própria casa, ela começa a entender que realmente ela precisa de cura. E eu não tenho benefício com isso, só é minha vontade. Por quê? Porque eu fui liberta. Eu estou a ser liberta de mim mesma muitas das vezes. E muitas das vezes eu digo isso com
mesmo com confiança, porque eu sei aonde é que eu era, onde é que eu estava, no meu nível emocional, e hoje eu sei o nível emocional com o qual eu vivo. Então não é algo que eu ouvi alguém a dizer, não é algo que alguém me contou. E o método que eu uso com as minhas clientes, com as minhas pacientes, e eu fico tão grata, porque eu sei que eu sou simplesmente um canal onde Deus tem operado cura nas mulheres. Porque eu não tenho poder de curar ninguém. Eu simplesmente tenho a convicção de que quando nós buscamos o caminho de dentro, para nós curarmos dentro de nós aquilo que nos faz mal, aquilo que nos adoece, automaticamente nós estamos a abrir um portal dentro de nós. Porque se nós somos espíritos a viver uma experiência nessa existência, nós temos fatores que precisamos tratar. Nós precisamos conectar com o nosso eu mais sagrado. E o nosso eu mais sagrado não está fora de nós. Ele está dentro de nós. Eu não acredito num Deus fora. Eu não acredito que as pessoas têm que ir para um templo para encontrar Deus. Eu acredito que todas as vezes que eu trabalho a minha autoconfiança, eu dou voz a um Deus que existe dentro de mim. Eu acredito que todas as vezes que eu busco desenvolver o meu auto-amor, eu dou vida a Deus que está dentro de mim. Então Deus, ele não é fora, não é no templo, não é na igreja. Ok, é bom as pessoas irem para a igreja, eu não estou a dizer isso. Mas só que eu estou a dizer que muitos vão para a igreja e esquecem de buscar a elas mesmas. E as pessoas não entendem por que a vida está a dar errado, por que as finanças não melhoram, por que o relacionamento é assim, por que os filhos estão assim. Porque simplesmente nós estamos a serviço daquilo que a nossa mãe fez de errado conosco. Nós não estamos a ter autoridade para quebrar padrão. Nós estamos a repetir um padrão errado que a nossa mãe viveu. E nós não precisamos dar continuidade àquilo que a nossa mãe fez. Eu amo a minha mãe, mas eu não preciso continuar a fazer aquilo que a minha mãe fez, que não é bom. A minha mãe tem coisa boa, eu vou pegar aquilo que é bom da minha mãe. Mas aquilo que eu vejo que não vai me agregar, não vai me trazer algo melhor para mim, eu não preciso. Por que eu digo isso? Porque nós não somos perfeitos, a nossa mãe não é perfeita, nós não somos perfeitos para os nossos filhos. Então ninguém é perfeito. Nós temos que trazer do que é bom que nós podemos agregar. Por isso é que há o funil. Faça o teu funil. Qual é a história da tua mãe que tu ainda estás a repetir na tua vida que está a trazer dor? Qual é a história na tua infância que tu viveste que ainda reverberam de uma forma negativa na nossa vida? Por que nós não temos Por que nós temos tanta coragem de fazer tanta coisa e não temos coragem de sermos quem somos? Sabe por quê? Porque o preço para sermos quem somos é muito alto. E muitos não estão predispostos a pagar. Eu prefiro sentar numa mesa que alguém me desconcerte para que eu mude a minha identidade do que sentar na mesa para falar mal dos outros. A energia que eu gasto para falar mal dos outros é mais energético, me suga mais e me deixa na baixa vibração. E quando eu estou na baixa vibração, quem é que me acompanha? Quem é que está a minar a minha energia? É os espíritos opressores, não é um bom espírito, não é um anjo da guarda. Então, quando eu gasto energia para me revitalizar, para me encontrar, parece que aquela energia é dobrada em 2. Então, não perca tempo em lugares onde não vão te gerar crescimento. Não perca tempo em lugares onde não vão transformar a tua vida. Mas eu digo isso com autenticidade, com coragem, é o que eu vivo. E é fácil perceber isso porque no meu corpo reverbera isso. Eu sei que a minha comunicação ela é tão autêntica que o meu corpo, a minha fala, ela é congruente. Então eu quero te dizer aqui que todas as doenças que estão no teu corpo físico hoje é pelo fato de não teres tido coragem de cuidar mais de ti. É pelo fato de não teres tido coragem de olhar mais para ti. Mas eu posso te garantir que se hoje és uma mulher, se não és mãe, vais ser um dia. E qual é o legado que tu queres deixar para os teus filhos? O que tu queres ser como exemplo para os teus filhos? Observa isso. Faz essa pergunta para ti. Questione-te. Que nós possamos aprender a nos questionar.
para que nós possamos obrigar-nos a nós próprias a sair da zona de conforto, a querer mais. Porque quando nós queremos mais, ainda que o mundo diga não, o mundo não tem que me pôr rótulo. O rótulo que o mundo põe, a opinião dos outros é a opinião de um ser. Mas não é a minha opinião, não é o que vai me limitar. Não deixa que a opinião de ninguém te limite. Não deixa que aquilo que os outros acham ou pensam, que eles não têm nem confiança com eles próprios, moldem quem tu és. Repara, alguém que vai achar sobre ti, ela perdeu o vínculo com ela. Então ela vai tentar encontrar para ver se te acha. Ela vai tentar querer tirar um resultado de ti, mas ela está perdida dela. Porque se ela tivesse em conexão com ela, ela estava preocupada em cada vez mais viajar para dentro dela. Ela não estava preocupada em o que é que tu fazes, se é verdade aquilo que tu dizes. Porque cada um tem que pagar o seu próprio preço. Então eu não tenho que me preocupar com aquilo que os outros fazem. Porque ainda que eu não vejo, ainda que eu não sei, eu não estou aí, porque não sou eu que pago aquilo. É a responsabilidade de cada um assumir as suas próprias ações. Então tenha mais audácia contigo e começa a ser mais responsável com os teus atos, as tuas atitudes. Porque elas vão, uma hora ou outra, te pedir uma conta. Espero que as contas não sejam tão altas que tu não consegues pagar. Ou que tenhas que pagar com sofrimento. Não deixe que o sofrimento na tua vida lhe invada tanto que tu tenhas que pagar com o sofrimento pelos atos errados que tu viveste. Nós estamos em tempo todo hoje, há tanta informação e mesmo assim nós vemos cada vez mais pessoas doentes. É uma era onde as pessoas estão cada vez mais doentes, mas também é uma era onde as pessoas estão com mais informação. Então nós precisamos olhar e cuidar e discernir. Eu acho que a palavra certa é discernir. O que eu consumo? Quais são os ambientes que eu quero frequentar? Com quem que eu quero trocar as minhas ideias? Eu prefiro 1000 vezes fazer essas escolhas. Boa lição. Ó, Lilila! Minha Lilila! Minha tia! Essa mulher me conhece desde menina. Desde menina. E então é sobre isso que eu quero vos deixar aqui. É sobre a importância de nós resgatarmos a nossa identidade, que muitas das vezes foi deixada aos 5, aos 4, aos 2. Muitas mulheres que foram molestadas na sua infância. E que hoje não consegue ter um relacionamento com o seu parceiro, não consegue entregar. Às vezes, por mais que haja uma intimidade, não há uma entrega. Não há um coração aberto. Não há nenhum relacionamento que vai sustentar com alguém que está lá só para estar. O verdadeiro relacionamento que nutre é duas pessoas predispostas, abertas a se doarem cada vez mais. Então, se eu estou lá, mas eu ao mesmo tempo não estou, ou se eu estou com medo, porque algo foi... Eu fui mexida de uma forma errada, eu não cuidei disso. Eu achei que passou, não passou, tá tudo dentro do teu corpo, da tua mente, do teu subconsciente. Tá tudo registrado lá. Eu gosto muito do grande psiquiatra Augusto Cury, porque ele fala muito sobre mente killer. Mente killer é o registro e a programação que a nossa mente guarda, que são gavetas pequeninas, que ele explica, que ficam lá as memórias e gatilhos emocionais. Por que nós temos gatilhos emocionais? É através do impacto que a tua vida teve e que guardou a tua mente e que automaticamente todas as vezes que tu vais viver uma circunstância idêntica vai gerar uma emoção que tu não sabes de onde vem. Eu aposto que tu já tiveste vários comportamentos que tu dizes assim, nossa, eu nem sabia que eu podia fazer isso, ó. Nossa, fui eu que tive... Nossa, eu nem... Ficas até assustada com o teu comportamento. Por quê? Olha, meu sobrinho, tá linda agora. Obrigado, meu amor. Então, eu tô a rir, mas eu sei que o assunto que eu tô a falar é muito sério. Eu rio para quebrar um bocadinho esse gelo, porque é um assunto muito sério.
Porque quando eu fui molestada, ou fui tocada indevidamente na minha infância, ou ouvi uma palavra negativa, algo que feriu o meu eu, a minha identidade, automaticamente eu venho para a vida, eu venho com dores e traumas. Automaticamente, quando eu tento ser mulher, eu tenho ainda dores que não foram cuidados de uma fase da vida onde eu não consegui olhar ainda para as minhas dores que reverberam no meu corpo ainda. Então, muitas das travas, seja financeira, seja emocional, seja no relacionamento, seja o teu relacionamento contigo, é pelo fato de tu não estás a ter coragem de olhar para dentro e dizer o que está aqui dentro que eu ainda não tirei para fora para cuidar. Eu posso vos dizer que gera muita cura, mas também vai gerar muita dor, porque ninguém vai tirar algo que feriu, que te doeu muito, que não vai gerar dor. Mas toda dor, diante de toda dor há uma transformação. Diante de toda dor, escuta essa frase, diante de toda dor há uma transformação. Só que é preciso ter um coração aberto e prontificado para entender que tu estás predisposta a passar por essa dor para que tu realmente tenhas a cura que tu precisas. A cura, Deus, eu não vejo Deus além. Eu vejo Deus quando eu abro o meu coração e digo, Senhor, eu preciso me curar das coisas que me estão a limitar. Eu preciso olhar para mim e poder resgatar a minha essência. Eu preciso parar de sofrer por coisas que eu sofro e eu não sei por quê. Então, isso são questionamentos que nós devemos fazer todos os dias. Todos os dias eu não digo, mas quando é necessário. Então, nós precisamos olhar para nós com mais atenção. Porque para sermos femininas, para realmente pagarmos o preço de viver uma vida de alto valor, nós precisamos começar a ser o valor que nós queremos viver. A energia para nós alcançarmos tudo aquilo que nós queremos está na energia que nós trabalhamos isso em nós. Então não há algo que vai cair do além. Não, há um trabalho todos os dias. Há um olhar para ti todos os dias. Então esteja predisposta em se abrir para fazer esse trabalho de autocura. Permita viver essa autocura. Permita se libertar daquilo que te aprisiona. Porque o que te aprisiona, ele é simplesmente um dos grandes propósitos da tua vida. Sabe por que eu digo isso? Eu vou vos contar. Vou partilhar um bocadinho com vocês. Eu hoje sou uma mulher que comunico, adoro comunicar. Eu nunca percebi que eu gostava tanto de falar assim. Eu amo falar. A minha mãe até já me dizia, mas eu não sabia que era tanto. Eu não sabia que era tanto. Mas por muito tempo eu tive medo de falar em público. Por muito tempo eu não achava que eu poderia falar em público. Era uma coisa que estava fora de questionamento. Eu nunca quis buscar algo que eu tinha que comunicar, porque eu tinha um medo, um pavor, eu tremia. Dava-me um frio na barriga. Eu não queria falar em público. Mas olha hoje onde eu estou. Eu faço lives, eu palestro, eu falo com as pessoas, eu faço sessões terapêuticas, eu incentivo mulheres a pôr a voz no mundo. Então eu entendi que aonde está a nossa trava, está a nossa verdadeira liberdade. Porque quando eu era criança, eu ouvia muito, cala-te, tu não sabes nada, tu és burra. Eu ouvi muito isso. Então eu acreditava que eu era mesmo burra. Eu acreditava que eu não sabia nada mesmo, mas era algo que eu acreditava mesmo. Então eu acreditava que eu não tinha capacidade para falar, então eu não conseguiria falar em público. Só que depois, quando eu percebi que eu tinha uma capacidade tremenda de falar com as pessoas, quando eu conseguia chegar à intimidade, enquanto não chegasse ali a confiança, eu me fechava toda, porque eu tinha medo de falar. Mas quando eu percebi que era um dom, quando eu percebi que é algo que eu precisava deixar sair, que eu precisava me autocurar, todas aquelas palavras negativas que eu ouvia quando eu era criança, que eu era burra, que eu tinha que calar, que isso, que aquilo, eu hoje consegui me autocurar, mas eu posso vos dizer isso, eu hoje subo em cima do palco, eu amo o microfone, eu gosto de falar no microfone, dá-me uma coisa, uma vibração que eu não sei de onde vem. Porque quando eu entro numa live, eu quero abrir o meu coração.
Eu quero abrir o meu coração para transformar mulheres. O meu maior desejo é poder fazer com que as mulheres possam entender que toda dor, todo sofrimento gera cura se nós buscarmos essa cura. Dá para curar tudo aquilo que é limitação, porque toda limitação é um caminho de transformação para dentro de ti. Beijinhos da Zen do projeto Eu Sou Diva. Olá, meu amor! Temos que falar. Vais iniciar o projeto Eu Sou Diva outra vez. Eu quero entrar nesse projeto, mas depois eu te mando uma mensagem. Então é sobre isso. É sobre nós prontificarmos para fazermos. E precisamos nos permitir. Precisamos nos permitir, porque quem permite viver isso somos nós. Porque a transformação, o processo, ele é nosso. Eu preciso entender que eu preciso viver esse processo. Eu preciso me abrir para isso. E eu posso vos dizer que eu, Ivanilda Veiga, eu vivi cada transformação na minha vida. Eu tenho vivido cada transformação na minha vida que eu não acreditava que isso era possível. Eu nunca imaginei na minha vida ser mentora, ser terapeuta. Eu tenho 2, 3 formações em terapia. Eu nunca imaginei isso. Não era o meu sonho. Não era algo que eu idealizei para mim. Simplesmente quando eu percebi que era o caminho, quando eu busquei por mim, porque nós muitas das vezes nós não sabemos quem somos. Ou a maioria das vezes nós não sabemos quem somos. É muito fácil alguém te perguntar, tu te conheces? Tu vais dizer que sim, porque tu achas que te conheces. Mas se tu fores cavar para dentro de ti, tu vais encontrar coisas que tu vai te surpreender a ti. Vais te surpreender de ti própria. Então eu, quando fui buscar a cura para entender por que eu tinha medo de falar. Eu até gostava de falar com as pessoas, mas eu não sentia-me confiante. E o meu processo começou aí. Ontem, estava a tentar resolver uma coisa, eu estava sentada ali, faltava eu assinar. Eu olhei para aquilo e eu disse, quando é que eu, Ivanilda, poderia ter pensado que eu chegaria aqui? Quando? Nunca. O processo de cura é libertador. Nós não temos nem noção. Mas eu digo isso para vocês assim com toda a nitidez do mundo. Porque é algo que ressurge das cinzas. Eu não sei vos explicar. É algo que vocês precisam viver com vocês mesmos. Hoje tu queres ser isso, tu vais começar a reconhecer quem tu és, tu vais começar a lapidar quem tu és, tu vais te reconhecer irreconhecível para ti própria. É uma paz, é uma solitude. Tu vais entender que tu não precisas de tudo, porque tudo, muitas das vezes, até te ofusca. Tu vais até ter limitação em ter discernimento e não ter tudo. Mas as que tu tens, elas te dão uma paz e uma sabedoria sobrenatural. E é sobre isso que eu queria partilhar com vocês. Eu queria abrir o meu coração para vos dizer, vale a pena reconquistar a tua essência. Buscar o teu eu. Vale muito a pena. Vale muito a pena buscar ser quem tu és. Vale muito a pena nós abrirmos o nosso coração e sermos quem somos de verdade. Vale muito a pena. Ainda que tu digas assim, mas o mundo é tão cruel, as pessoas são tão más, para que eu vou abrir o meu coração? E eu posso te dizer que ainda que as pessoas são más, a responsabilidade da tua entrega é tua. A maldade dos outros é do outro. Tu não vais pagar pelo erro dos outros. Então não te preocupes com a maldade do outro. Preocupe com o ser humano que tu estás a ser. Preocupe com a tua transformação, quem tu és. Ainda que o outro não vai entender, doe o teu melhor. Ainda que o outro não esteja com o coração aberto para receber, dê amor. Abra o teu coração, porque é isso que vai impactar, é isso que vai transformar. Uma hora
Aquela pessoa vai lembrar, nossa, fulana de tal, eu fiz tanto mal para ela, mas ela era sempre de coração aberto para mim. Nós impactamos o outro, não é com as nossas palavras. Repara que vira e mexe, tu dizes o outro, vamos mudar, tu tens que transformar. E o outro não vai transformar porque tu disseste que ele tem que transformar. Mas se alguém que estiver ao teu lado vê a tua transformação, tu vais ter muito mais impacto na vida dele pela tua atitude do que pelas tuas palavras. Lembra disso. Abre o teu coração e só vai. Porque o coração aberto vais cruzar com pessoas que vão te magoar, que é normal. Porque a dor, ela transforma, ela cura, ela transforma um ser humano completamente mais resiliente. E no meio do processo também vais encontrar as pessoas que são bálsamo, que vão curar as tuas feridas, que vão te amar, que vão doar o melhor deles, da mesma forma que tu também estás disposta a doar. Então, não murmure. Lembre o quanto tu estás disposta a doar, porque é dessa forma que os outros também vão doar para ti. E é sobre isso. Amor e luz, mulheres curadas curam. Abra o teu coração. Seja um potencial. Vai onde fores, dê o teu melhor. Quando vês que alguém precisa de ti na esquina, dê o teu melhor. Ainda que tu diga assim, não, assim, nunca mais vou ver essa pessoa, dê o teu melhor. Abra o teu coração. Nós não temos noção, porque não é sobre, eu estou aqui a fazer uma live, as pessoas entram e saem, mas eu estou aqui porque eu sei a quem eu estou a serviço. Não é sobre a quantidade de pessoas. É sobre o verdadeiro impacto que tu queres impactar. É sobre a tua entrega. É sobre essa hora, ou uma hora, ou no YouTube, ou no próprio Insta. Alguém que tenha assim, que está embaixo, vai entrar no Insta para ver qualquer coisa fútil. Vai encontrar lá uma live da Ivanilda. Às vezes no meio da madrugada, às vezes num dia mal, onde ela precisa ouvir uma frase, uma palavra, algo que a motive. E ela vai ser transformada por uma live que eu fiz, onde se fosse pelo meu ego, eu dizia, não, eu vou sair, não está aqui ninguém. Ou está aqui só uma pessoa, ou só 2 pessoas, ou só 3 pessoas. Porque eu estou mais preocupada com o meu ego do que a minha entrega. Então lembra, é sobre a tua entrega. É sobre o tamanho da tua vontade de querer transformar. Porque nós não sabemos a que hora as nossas mensagens vão impactar o outro. Então, em todo o tempo, faça para que tu estejas sempre a serviço daquele que é maior do que tu. Que life boa, né, meus amores? Que life poderosa! Que Deus vos abençoe. Que haja mais mulheres curadas. Que hajam mais mulheres revestidas do seu amor. Que hajam mais mulheres mais autênticas, mais audaciosas, mais corajosas. Que haja mais mulheres curadas. Porque mulheres curadas curam. Beijo para quem vai assistir. Beijo para quem esteve aqui e não está mais. Neste momento estou aqui com meu coração aberto, porque eu sei que alguém vai ser impactado por esta live. Eu não tenho dúvida disso. E é sobre isso. Mulheres curadas curam. Abra o teu coração. Tchau, tchau, meus amores.